Neste ano, cerca de 1.000 famílias estão realizando o sonho da casa própria em Cascavel. Nossa, a realização de um sonho, na verdade, né? Esse ano mesmo a gente não soube o que era inverno, né? Quando eu cheguei aqui na casa com eles, eu falei, agora nós temos a nossa casa. Daí ela falou, agora é a nossa casa. Eu tô grávida, tô quase ganhando a neném. Poder receber um filho agora, nessa nova fase da nossa vida, numa casa nova, com uma moradia boa, é maravilhoso. É esplêndido. Uma cidade que segue avançando sem deixar ninguém para trás. Porque Cascavel é trabalho e coração. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, amigo, amiga, sejam muito bem-vindos aqui no Gcast, o podcast da Gazeta do Paraná. E mais uma vez, eu, Eliane Alexandrino, estou à frente do programa Gazeta Entrevista. Esse programa que traz nomes e pessoas muito importantes, né? Pessoas muito conhecidas aqui em Cascavel e toda a região. E hoje eu tenho o prazer de recebê-la aqui, Simone Soares. Seja muito bem-vinda, tudo bem contigo? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, né? E assim, muito conhecida não. Polêmica, daqui a pouco a gente vai falar que ela também é uma pessoa polêmica. Causa polêmica, vamos dizer assim, melhor falando. Você tá bem? Tô bem. Tô bem, eu fiquei pouco tempo na cidade esses últimos meses, né, Eliane? Uhum. Eu estava mais fora, assim, vinha para casa 2 vezes por mês, ficava pouco tempo, e agora eu estou novamente em Cascavel, né, nesses últimos 2 meses. Eu iniciei o programa falando que é uma pessoa bastante conhecida, porque na nossa área, na nossa região de Cascavel, precisamente, né, ela que assumiu várias funções públicas na cidade, mas para quem não conhece Simone Soares, conta para nós quem é a Simone Soares. Eu estive na gestão 2017 a 2024, né? Estive nos dois mandatos do Paranhos. Eu lecionava antes. O que você dava aula? Eu lecionei no ensino superior, eu lecionei contabilidade gerencial, lecionei formação de preços, gestão de custos. Eu lecionei no ensino superior para alguns cursos, em especial para contabilidade, minha formação. Gostou? Gosta de dar aula? Eu gosto demais. Eu fui prof por acho que uns 8 anos. Minha paixão era o Senac. Eu dava aula para menor aprendiz, dava curso, treinamento. Eu não sabia disso. Sim, e assim, minha paixão são adolescentes. Eu amo trabalhar com adolescentes ali nessa fase, entrando na fase. Tem um bom vínculo, então? E acredite, eu me dava muito bem com os problemáticos. Viu, papinha? Sabe aquele aluno que o professor, antes de você entrar na sala, ele fala assim, aquele aluno ali dá problema? Esses alunos eram os que, no final do curso, me chamavam para ser nome de turma. Patrona. Paraninfa. Eu acho que porque eu entendo, você tem que procurar entender as dores, né? E essa fase é uma fase muito difícil. Então, eu cheguei a lecionar 3 períodos pelo Senac. Que o período bacana. que eu trabalhei no Senac, eu trabalhava com menor aprendiz, eu dava curso, treinamento, e eu palestrava, né? Eu trabalhava em algumas áreas de gestão do Senac. Então, eu lecionei bastante. Eu parei de lecionar quando eu fui para a prefeitura, em 2017, mas eu fui com o coração muito apertado. E como que foi sua passagem para a prefeitura? Como que você... Cair não, né? Como que você surgiu, como eu fui, né, no governo do ex-prefeito Leonardo Paranhos? Trabalhei com Paranhos. Foi um convite? Foi. Eu trabalhei muitos anos com Paranhos, né? Eu comecei a trabalhar com Paranhos como estagiária do financeiro da empresa dele. Em 2007, 2006, 2007, meu início de faculdade. Eu fazia ciências contábeis na Unioeste e trabalhei com ele no financeiro. Eu cuidava. Eu cheguei à gerência da empresa dele. Né? Eu comecei como estagiária, eu cheguei à gerência. E foi um período de criar vínculos, né? Ele não estava na vida pública, ele tinha saído da vida pública à época. Aí ele se elegeu deputado quando eu ainda trabalhava com ele. E eu trabalhei, encerrando minha faculdade, eu fiquei muito na área financeira. Trabalhei na área de gestão financeira, segui para a sala de aula também, sempre. Senac e ensino superior, na verdade, né? Mais precisamente, eu lecionava com cursos profissionalizantes no começo. E eu comecei, Eliane, com palestras para complementar a renda.
Éramos só eu, minha filha pequena, e eu precisava complementar a renda, Certo. então eu tinha ali alguns trabalhos, né? Mas em Cascavel, quando eu vim para Cascavel, eu vim para trabalhar no camelô da Carlos Gomes. Ó, meu tio tem camelô ali, a banca 35. Eu amo o pessoal de lá. Até hoje eu passo Que lá de vez em legal. quando. Eles são incríveis. Era no tempo ainda da barraquinha de janelão, né? Que Simples. não era bonito como é agora, não. Não, hoje tá Era- moderno ali. não chovia no começo, entrava água. A gente se E divertia. você vendia de tudo? Era brinquedos e bolsas. Hum. Você imagina, uma menina... Mulherada, hein? As amigas, tudo era obrigada a comprar bolsa ali com a Simone. A menina- Todo mês tinha que comprar uma bolsa nova. Eu era uma menina, né? Eu comecei com 13 anos de idade, então aquilo pra mim era uma diversão. Eu quase brincava com os brinquedos que eu vendia. Eu sempre me entusiasmei pelo que eu fiz. Essa é a verdade. Eu sempre fui uma legal. pessoa entusiasmada. Então, eu falo que qual é o segredo? É você se apaixonar pelo que você faz. Certo. O problema é que quando você se apaixona pelo que você faz, você se torna uma pessoa muito intensa. E não é todo mundo que tá preparado pra intensidade, né? Não, qual que é o teu signo? Sou taurina. Tá explicado então. Sou uma boa taurina. Pra comer, inclusive. E tá, e como que foi teu desafio no governo aí dos 8 anos do Paranhos? Porque você teve um desafio, né? Que você entrou, era ser trans, aí a autarquia passou a transformar em transitar. Então, a questão é como eu cheguei nisso. Como que você chegou né? lá? Porque eu fui pra... Qual foi sua primeira função no governo? Eu fui pra campanha de 2016 e eu trabalhava desde o começo. Como eu sempre fui técnica, e por mais que eu trabalhasse com Paranhos, ele sempre me deixou muito afastada da vida pública. Porque ele me conhece desde sempre e sabe que eu tenho um posicionamento muito técnico. E no meio político, isso é mais complicado. Então, quando eu fui para a campanha de 2016, basicamente era assim, eu ficava onde precisava organizar. Precisava ter uma mudança e precisava fazer essa mudança de forma racional, técnica, né? E não política emocional. E então eu fui para a campanha em 2016, fiz um trabalho bem técnico. Basicamente eu era a pessoa que dizia não, né? Ah, não tem isso, candidato, isso não pode, candidato. E no final da campanha em 2016 ele me convidou para ir. Eu permanecia com o meu vínculo de trabalho. Na época eu também fazia assessoria técnica para advogados, para cálculo trabalhista. Certo. E ele me convidou para ir, eu resisti no começo. E inclusive falei para ele, olha, você tem certeza? Eu fui a primeira pessoa que perguntou isso para ele. Ele falou, não, eu preciso de uma pessoa como você para fazer o trabalho que tem que ser feito lá. E no começo não era para eu estar no gabinete, era para eu assumir uma diretoria, e à época ou era na Secretaria de Finanças, porque era como ele me conhecia, ou era ali no que hoje seria a controladoria. Então tinha essas duas necessidades, ele tinha, né, uma expectativa. Só que eu cheguei no gabinete, Helene, e comecei a fazer trabalhos técnicos ali e impopulares. E aí ele foi me deixando ali. E eu fiquei como assessora especial dele nos primeiros 3 anos de governo. E as pessoas nem sabiam, você possivelmente não se lembra de mim dessa época. Não. Eu ficava escondidinha numa sala e era o que eu gostava de fazer. Ficar escondidinha na sala e eu fazia um trabalho técnico. Então os técnicos me conheciam. Os secretários me conheciam, mas eu fazia um trabalho ali de revisão de documentos que passava para ele. 2018, 2019, eu cuidei dos processos que estavam vinculados ao Tribunal de Contas. Então, eu fazia um trabalho muito vinculado à minha formação. Eu coordenei algumas atividades de decreto de gestão e fiscalização de contrato, fui eu que coordenei. Parte burocrática. Só parte complexa mesmo, assim, impopular, que você tem que mexer muito com aquilo que já está pré-estabelecido. É como se eu fizesse trabalhos que mexem na zona de conforto. Então, esses trabalhos, coordenei a equipe de Refic. Outro que também foi impopular foi o decreto de regulamentação para locação de imóveis. Então, eu identificava a renegociação dos contratos que já estavam feitos. Então, se você vai observar, são todos trabalhos impopulares. Meu Deus. Aí você assumiu a Transitar, a antiga CETRANS, tem todo aquele processo de virar Transitar, teve os favoráveis, os contras, teve servidor que não gostou. Como que foi? Na verdade, foi justamente por isso, no 2020, quando teve as exonerações para descompatibilização, o liquidante saiu também candidato e ele me designou para a liquidação da CETRANS.
E o que muita gente não sabe é que tinha que fazer dentro do prazo que a lei eleitoral não vedava e precisava ser feito até final do ano. Ou seja, eu tinha 4 meses para fazer o processo. Era algo intenso e necessário, né? Então foi feito um processo, era um processo complexo. Era um processo que tinha algumas situações que nós tivemos que tomar decisões, porque independente de qual decisão havia risco. Um caso foi justamente a demissão dos aposentados. Esse foi um caso muito discutido com os secretários da prefeitura na época. Teve muita polêmica, né? Teve porque, assim, na prática, nós tínhamos, Eliane, uma necessidade, tinha uma lei, mas ela não era unânime o entendimento. Não havia um consenso de jurisprudência. Só que nós buscamos todas as pontas para entender qual era menos prejudicial para os servidores na época, certo, em relação à decisão. Então, na prática foi assim. A lei, ela tinha um risco nas demissões do aposentado e um risco na não demissão. Por quê? Muitas pessoas que estavam lá nunca cumpriram estágio probatório. Inclusive, tinham servidores que não eram nem concursados, que foi lá de 35 anos atrás. De quando ainda era CCTT. CCTT. Óbvio, como é que a Eliane lembra? E uma coisa que as pessoas não falam é que a CETRAN sempre foi insolvente. Desde 94 ela vinha com prejuízo, ela sempre apresentou prejuízo. O problema dela era tributário, porque era uma empresa de regime normal, enfim, contabilmente falando, ela era uma empresa normal que se pagava imposto sobre as multas, por exemplo. Então, era algo muito complicado, né? Mas, assim, resumindo, qual que era o risco? O risco era manter os aposentados e depois eles terem problema lá na frente, porque eles não tinham requisitos mínimos para enquadramento no regime de servidor estatutário. Nossa. E o outro risco era retorno, né? Esses servidores conseguirem retornar. Mas, se nós não fizéssemos a demissão e depois eles não conseguissem se aposentar, nós iríamos incorrer num dano ao erário. Então, de qualquer forma, tinha um risco. A questão é que muitos queriam ser demitidos. Eles estavam esperando ser demitidos. Metade, pelo menos. E o risco de não demiti-los era muito alto. E uma coisa também que as pessoas não sabem é que alguns retornaram, mas não foi decisão unânime. Uns perderam na primeira instância, ganharam na segunda. Uns ganharam na primeira, entendi. Aí recorreu, perdeu na segunda. Não foi unânime, não foram processos simples, sabe? E parece-me que 13 dos 34 tinham retornado, até enquanto eu ainda estava lá. Mas nós tínhamos um risco de não fazer. Então, esse acho que foi o processo mais doloroso. Do resto, Eliane, foi reestruturação. Nós tivemos que reestruturar, transitar. Era como se você tivesse derrubado uma casa e tivesse que erguer outra do início. Tá certo. Mas foi um processo interessante. Mas na Transitar você também teve boas, né? Tipo, você participou de boas contribuições para a sociedade, por exemplo, a instalação dos ônibus elétricos, a implantação dos ônibus elétricos, né? Transformou aí o transporte público da cidade. Esse, para mim, foi o maior desafio e a maior conquista, assim. E a reforma da rodoviária, por que demorou tanto, hein? Sabia que o projeto da rodoviária demorou 2 anos? Só o projeto? Só o projeto? A rodoviária tem um espaço, uma área construída de quase 15 mil metros quadrados. A maior próprio público do município nunca teve uma reforma. Em 35 anos, ela nunca teve uma reforma. A sala da CETRANS ficava lá. Aí em cima. O pessoal cobria com lona antes de sair, porque se chovesse molhava tudo. Não era uma coisa absurda, mas isso é feio falar, né? Ninguém fala porque é feio. E era assim, ali era uma coisa absurda. Sem contar a questão da insegurança, né? Que da imprensa, a gente noticiou muitas vezes, né? Pessoas que... Teve um senhor que foi morto dentro da rodoviária, do lado de fora. A questão dos usuários de drogas, assalto. Então, assim, para quem chega de noite, no fim da noite, ou de madrugada, ela ainda, porque ela não terminou as reformas, né? Ainda é um ambiente que não
traz segurança nenhuma para os passageiros. Liane, nós fomos buscar experiências de rodoviárias antes de trabalhar nesse projeto para apresentar qual era o formato ideal. Vocês se espelharam em Curitiba? Porque Curitiba para mim, é o terminal rodoviário mais seguro. Nós fomos a Maringá, Londrina, nós fomos conhecer outras rodoviárias. E Curitiba nós nos espelhamos em Curitiba. E um dos pontos, né, que está em andamento, eu saí logo no início, né, então eu não acompanhei, mas só deve acessar a área de embarque restrita quem tiver passagem. Falou então, tudo. Esse é um ponto, porque é o momento que você está mais exposto. Muita gente acaba cochilando e aumenta. Tem furto dentro da rodoviária, as pessoas sentadas. Claro que tem. Então, essa segurança, a ideia da rodoviária é que ela se tornasse, né, um tipo de shopping, porque você atrai investidores. E uma coisa é certa, tá? Tanto rodoviária quanto aeroporto. Essas áreas de serviços que são comerciais, porque você atrai comercialmente o usuário, é muito difícil ser gerido pelo público. E não é porque a equipe não tem competência, Eliane. É porque as leis, elas são amarradas para o público. Mas, Simone, Cascavel teve a Cotema, que eu me lembro, acho que é uma empresa de Minas Gerais. Na época da Cetrans, na época eles fizeram toda a gestão da rodoviária e ela era bem mais vista, né? O serviço era melhor, a gente tinha segurança 24 horas dentro do todo, né, pátio e fora e dentro do prédio da rodoviária, o estacionamento era regulamentado, então assim, os banheiros eram limpos, né? Então, o que não deu certo essa concessão? Não é que não deu certo, ela estava com um contrato vinculado à Cetrans e a lei que era o contrato da Cotema, ela não era transferível para transitar. Então o contrato da Cotema teve que ser encerrado. E aí você tem que fazer uma nova concessão. Só que a rodoviária estava numa condição de precariedade tão grande que não havia possibilidade de fazer uma concessão antes de reformar. Eliane, tem problemas sanitários, tem problema de encanamento, tinha problemas de fiação, que era seríssima. Que é um prédio antigo, né? Muito antigo, e aí você tinha que dar uma condição mínima para que essa concessão tivesse alguma vantagem. Então você não consegue nenhuma empresa idônea para gerir. Mas o correto é esse mesmo, o caminho é a concessão. Porque vamos pensar assim, eles roubam torneira, as pessoas roubam assento de vaso sanitário, papel higiênico. E aí quando você é público, você precisa de uma licitação para substituir uma torneira, você precisa de uma licitação para... Quando é privado... E outra, você não tem essa liberdade, por exemplo, de escolher a loja que vai entrar, a lanchonete que tem a condição de atender bem o consumidor final. Quando você faz a concessão, você pega aquele espaço e permite que um terceiro faça a gestão daquele espaço. Então, a limpeza é adequada, a segurança... Uma coisa que eu não sei se foi falado alguma vez. O quê? Pessoal, e aí é uma defesa da guarda, tá? Municipal. É o que eu falo, assim, eu costumo dizer que só quem mora na casa sabe onde ficam as goteiras. Claro. E o pessoal julga muito o pessoal da guarda. A guarda, você sabia que os guardas, eles não podem fazer uma abordagem injustificada, por mais que ele não pode fazer. Se ele fizer uma abordagem dessa, ele pode ter problema até com o Ministério Público. Às vezes eu vejo o pessoal falando, por que não leva de volta? Eles não podem retirar. Ele vê a pessoa ali, naquela condição, ele não pode retirar dali. Senão ele responde ao Ministério, um processo. E aí, não é... E isso por quê? Porque ele é um servidor público. Se você tem uma concessão e essa concessão contrata um particular, uma empresa de vigilância particular, ele só vai lá e tira. É por isso que quando estava na gestão privada, a rodoviária não tinha esse nível de insegurança. O problema é, a guarda pode fazer o que você sabe que é necessário fazer? Não pode. E os agentes da Transitar, pior ainda, as pessoas estão lá armadas, chega e vai... Como que ele vai confrontar? É o risco também para o servidor. Claro. Eles também têm o risco. Olha, você fez me voltar ao passado, porque a rodoviária de Cascavel já foi muito ponto turístico, tá? Eu te digo porque eu tenho amigos de fora e quando eu converso com esse meu amigo que mora até fora do Brasil, ele fala assim, Eliane, que horário que você vem buscar na rodoviária? Aí eu falo, tá horário. Ele fala assim, você sabia que quando eu era criança, que eu morava em Ubiratã, minha avó trazia no dentista aqui em Cascavel. E para nós, a rodoviária de Cascavel era um ponto turístico, porque ela era muito grande.
né? Tinha o chafariz, talvez você não lembre disso, mas eu me lembro, tinha um chafariz. O meu pai, quando tinha o desfile de 7 de setembro, como eu morava ali próximo, a gente ia a pé para a Avenida Brasil, a gente passava em frente à rodoviária, que você que está assistindo, que é da nossa época, vai lembrar que tinha umas plaquinhas assim, ó, não pise na grama, você não é passarinho. Eu achava lindo, sabe? Aquele gramado da rodoviária, né? Hoje a gente já tem a Polícia Federal ali do lado, enfim, já mudou tudo. Mas a rodoviária, para muitas pessoas, principalmente baixa renda, foi o meu caso, era um ponto turístico, entendeu? Porque era várias lojinhas ali dentro. Quando falava assim, ai, vamos na rodoviária, vamos. Na minha época, acho que na tua também, tinha papel de carta, a gente comprava na rodoviária. A gente colecionava papel de carta. Então, assim, a rodoviária de Cascavel tem muita história para contar, porque idas e vindas, embarque e desembarques, quantas pessoas não passaram por ali, né? Quantas histórias de quem tá chegando, de quem tá partindo. Você sabe que a movimentação da rodoviária é enorme. Eu sei. A média, antes da pandemia, era 7.500 pessoas média dia. Meu Deus, era muita gente. Mas assim, você chegou a ver o projeto da rodoviária, aquele vídeo da rodoviária? Vi sim. É para ela voltar a ser e torcendo para que tenha isso de novo, sabe? Agora com mais segurança, para que a gente não precisar noticiar mais, né, Simone? Que fulano foi morto, foi assaltado, esfaqueado, né? Que isso não seja mais, não manche mais a imagem da rodoviária. E todo o projeto, o planejamento da rodoviária é para que seja assim, tá? É para que seja novamente esse ponto turístico e assim... Pelo planejamento, é para ela ser administrado pelo particular. Porque aí, sim, tem condições de atender um serviço comercial. E um detalhe, tá? Usar ônibus hoje não é mais sinônimo de vulnerabilidade. Não, capaz. Os ônibus, eu fui agora, faz alguns dias, eu fui para Curitiba. Com leito. Com leito. Na verdade, você gasta o mesmo valor que se for de carro para ir com leito, né? De ida e volta. Mas é muito mais confortável, porque é uma cama. É uma cama. Aí você tem que estar trabalhando no outro dia, você viaja à noite e chega totalmente descansado. O pessoal perguntou, mas você descansou? Eu falei, faz dias que eu não durmo tão bem. Eu cheguei ótimo. Você falando dessa questão do leito, não vamos falar o nome das empresas aqui para não fazer merchandising, mas o último que eu viajei, que eu vim de Balneário para cá, era também leito, e são leitos individuais, tá? Você pode escolher Isso em cima, mesmo. Puxa a cortininha. É isso e aí. aí você ainda tem espaço para carregar o celular. Você vem né? com um foninho de ouvido assim, ó, carregando o celularzinho. Tem a parte de cima, aguinha. a inferior. De verdade, eu até falei com minha filha, nós fizemos uma viagem recente e as minhas duas meninas voltaram de leito. Aí ela falou, mãe, mas é incrível. Eu falei assim, ó, na lógica, se você compra com antecedência a passagem, no nível de hierarquia de valor, o mais você... não é mais caro o avião. Porque eu já comprei passagem de R$300 de avião. Um leito, Eu você também. vai pagar 400, Já fui para Buenos Aires e voltei com R$600. Viu? É isso aí. E vai, tá falando sobre isso, né? A gente estava. Low cost é sensacional. Agora, vamos dizer outra coisa que você... Não sei se você aceita falar assim, que a Simone é polêmica, porque ela atrai olhares, né, no público em geral, seja a área que ela estiver assumindo, a posição que ela estiver, a função que ela está trabalhando, tem sempre olhares voltados para a dona Simone Soares. Ô Simone, agora conta para nós, essa última polêmica recente na Câmara de Vereadores, para você que está chegando agora, ela assumiu a chefia de gabinete do presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel, Thiago Almeida, e desde que você assumiu recentemente, você já chegou botando terror na Câmara de Vereadores. Brincadeiras à parte. Que história é essa de uma Câmara que custou 85 mil e que tem vereador bicudo porque não tem porta dentro do gabinete? E eu preciso começar com a questão da polêmica, porque é assim, Eliane... E você sabe disso, a gente já conversou sobre isso, mas não é comum, em algumas áreas, mulher se posicionar. Não. Não é. E eu sou uma mulher que sempre se posicionou. Eu tenho posicionamento. Claro que tem. E você não precisa gritar. Não. Para ter posicionamento, você não precisa falar alto, você precisa... Mas isso incomoda muito. Mulher inteligente incomoda, Simone? Incomoda. Mulher inteligente que fala, se posiciona, incomoda, Simone? Muito. E mulher tipo Simone Soares incomoda? Incomoda. Incomoda porque, assim, primeiro que eu não sou movida por vaidade, e então, para mim, a compreensão de quem é movido por vaidade me deixa desconfortável. Não que eu não compreenda, eu aprendi a entender
que isso é do outro. E parafraseando Fernandinha Souza, o outro está fazendo o que ele pode. Se isso é o que ele pode, então ele vai fazer e tá tudo bem. Não sou eu. Mas eu me posiciono. E o que acontece, Eliane, esse caso, né, por exemplo, isso não é segredo para ninguém, mas eu não queria assumir cargo público, não. Eu recusei alguns. Você comentou para mim em off mesmo. Eu não queria. Foi o que eu falei pro Thiago, até quando falaram de diretoria, eu falei, nossa, estão atrasados com essa informação, né? Porque esse convite eu recebi no início do ano, eu realmente não queria, não estava dentro dos meus projetos, eu tenho outros projetos, a minha área, né, de atuação é outra. E eu vim desse convite do Thiago justamente para auxiliá-lo com algumas necessidades que ele estava tendo ali nesse período do mandato. E eu falei, não, a gente precisa... O meu trabalho, né, como chefe de gabinete, é justamente avaliar os processos que vêm para municiá-lo de informações para a decisão. Correto. Ou que sim, ou que não. Isso é necessário. Você está falando de gestor, né? E não recebi o processo, eu tinha acabado de chegar. E o pior é que é o seguinte... Foram 2 pareceres, né? É aquela coisa do que te precede. Quando falaram de vir, mas a Simone é polêmica. Mas por quê? Porque eu não fiquei quieta. Não fiquei quieta quando tentaram me denegrir. Eu não fiquei quieta quando usaram, né, por não ter nenhuma justificativa em relação à competência, usaram outros artifícios para tentar enfim... Me diminuir. E assim, eu falo que eu conheço muitas mulheres de posicionamento e que tiveram que fazer muito para chegar onde elas estão e são respeitadas por quem elas são. Concordo com você. Então, assim, tem muita gente que não gosta de mim, mas que me respeita. Justamente pela posição. Quando eu cheguei no gabinete com 31 anos, sem saberem quem eu era, você não imagina o que foi estar lá. A Simone está ali porque é amante de alguém. Foi isso que eu passei. É amante de alguém. E apareceram vários, né? Tipo uns 10. Sempre tinha. Não, é porque tá saindo com alguém importante. Meu Deus. Sim. Por que ainda tem esse rótulo, né? De uma mulher bem-sucedida, sempre tem que ter alguém bancando? Existe, assim, eu cheguei no gabinete em 2017 que ninguém me conhecia. Eu era técnica, eu tinha meu trabalho, inclusive, porque tá aqui pelo salário. Eu lá fora ganhava mais do que eu ganhei indo para lá. Eu fui porque realmente tinha uma relação de amizade com Paranhos e eu entendi que era um bom desafio profissional para mim. Mas as pessoas não querem saber quem você é ou a capacidade que você tem, elas só olham... E te julgam. E eu tive que assumir um posicionamento para ser respeitada mesmo. E eu assumi. Muita gente se incomoda com isso. E depois, dali para frente, isso foi só se concretizando. Até porque eu assumi uma pasta que era naturalmente assumida por homens. Não tinha mulheres nesse cargo. Não tinha mulheres que iam para a rua de coturno fazer operação. E aí... não tinha mulheres que davam, querendo não, passavam informação ou ordens para algum subordinado, né? Nossa, eu sofri muito com isso, até por ser... internamente eu cheguei a passar situações com isso, enfim. Mas isso nunca foi algo que me atingiu, eu só continuei trabalhando. Resposta você dá trabalhando. Claro. E aí, resultado é a resposta. E eu sempre tive essa posição. E como já me precedia, eu fui para a Câmara e algumas pessoas até usaram isso para tentar, enfim, criar polêmicas. Porque eu fui para ficar quietinha no meu cantinho e fazer o meu trabalho. Ou seja, estando na chefia de gabinete do presidente da Câmara, independente do que aconteça, de que setor passe, ele vai chegar para a decisão do presidente da Câmara e cabe a mim avaliar. No dia 12, chegou para mim um processo e eu recebi duas equipes técnicas por causa desse processo. E na segunda-feira já recebi, no primeiro horário, um jornalista questionando. E eu falei, mas essa licitação ainda não aconteceu, porque sexta-feira 2 técnicos me trouxeram um parecer negativo. Que eu olhei o parecer, vou sendo muito sincera, está impresso na minha mesa até agora,
Eu olhei o parecer, não era um parecer que trazia justificativa, mas havia ponderação de um advogado, falando do princípio da economicidade. Então, ela não aconteceu, porque uma licitação não anda, ela não tem a sua tramitação regular se o parecer for negativo. E aí esse jornalista falou, você tem certeza que não aconteceu? Eu peguei o processo. Quando eu peguei o processo, para minha surpresa, a licitação tinha acontecido no dia 9. Aí eu falei, mas espera aí. Apaga o que eu falei e deixa eu olhar o processo. E eu folhei o processo. Aí, valor inicial do processo, 97 mil. E aí, Eliane, eu não entrei no mérito e eu não faço isso de entrar no mérito em relação ao que está sendo defendido pelo técnico. Porque eu falei também com os técnicos. E eles justificaram o equipamento. Mas o mérito de analisar se é o melhor momento de adquirir ou não, não cabe a mim. Eu assumo realmente a função a que eu me disponho a fazer. E a minha função, nesse momento, não é decisão. É avaliação para suprir o gestor para a sua decisão. Quando eu peguei o processo que eu olhei, era 97 mil valor inicial. Dia 14 de maio. Dia 1º de agosto tinha um parecer do mesmo procurador, favorável, sem ressalva. E qual era o valor? Era 97 mil. Ah, tá. 97. 1º de agosto. O processo aconteceu regularmente. Em todas os seus setores, né, os seus encaminhamentos. No dia 9 ele aconteceu, teve 28 participantes. Mas e por que teve um segundo parecer? Aí é que tá. Essa foi a pergunta. Então, teve 28 participantes, a licitação aconteceu e o valor final dela foi 85 mil. Aí caiu o valor. Caiu o valor. E aí, quando foi volta novamente para o parecer, e aí o segundo parecer, que foi esse que eu tive acesso na sexta-feira, dia 12, dizia e pior, ele falava ele não só trazia a justificativa do princípio da economicidade. Ele trazia irregularidade do processo, ele falava que o processo estava irregular e ele recomendava a anulação. Para quem é do meio, entende como isso é grave. Porque não só eu tive um processo regular que começou em maio até setembro, envolvendo todo um time técnico e um custo, mas também eu tive vencedores, eu tive 28 participantes num processo licitatório e eu não posso anular um processo sem uma justificativa plausível. E ele não falava de revogação, era anulação, por irregularidade. No momento que isso chega para a presidência, o presidente precisa entender. E eu fui procurar o processo, olhar o processo, analisar o processo. Eu não encontrei nada que deixava esse processo irregular dentro do processo. Aí eu chamei os técnicos. Chamei todos os técnicos para entender se tinha algo fora do processo que levava à irregularidade. Não estou entrando no mérito do que está sendo comprado. Aí falei com a pregoeira, tem algo. Inclusive perguntei a ela sobre treinamento, para entender, né, para conhecê-la. Uma pessoa extremamente capacitada. E como que funciona hoje na nova lei? O pregoeiro ou o agente da contratação, ele acompanha o processo do início ao fim. Então, se tiver qualquer coisa, aí ela aponta. Mas, resumindo a história, porque eu tenho muitos assuntos para ainda abordar contigo. Como que ficou a partir de aí? Não, eu, da mesma forma que eu perguntei se tinha algo fora que não estava no processo para justificar essa irregularidade, fiz a mesma pergunta também para o parecerista, que foi quem deu o parecer. E assim, imediatamente, ele me mandou calar a boca, começou a gritar, assim, e tinha várias pessoas na sala, tinha 4 pessoas na sala, pelo menos. E só mulheres, né? Meu Deus. Começou a gritar e saiu gritando. Sabe o que me soa muito peculiar? É que em nenhum momento eu alterei o tom de voz, em nenhum momento eu levantei, em nenhum momento eu fiz qualquer menção de grosseria. Ele sim fez mais de uma vez, e assim, sem nenhuma justificativa, mas o que um blogzinho ou outro falou foi, teve um barraco, porque teve um bate-boca. Para você ver, Eliane, como é difícil ser mulher no meio. Eu nem alterei a voz. Quem gritou e saiu fazendo aquilo e foi agressivo não foi nenhuma mulher que estava ali. Mas isso foi o que foi. E eu continuei. Até porque, só para encerrar, eu não preciso alterar o tom de voz para ser ouvida.
Não é assim que Você funciona. tem argumentos. Exato. Olha, então vamos mudar de assunto. Eu tenho uma necessaire aqui. É claro que eu trouxe, né? Porque tem outro assunto muito interessante que eu quero abordar com você. Trouxe, ó, fazer até propaganda, ó. Da MAC, hein? É dos Prova bons. aí, retoca aí que eu vou retocar dos o meu. bons. Porque eu também adoro um batonzinho vermelho. Esse é mate, você tá de mate hoje? Ah, não tem problema. Vermelho, ele não prejudica. Ó, fazendo propaganda, esperamos ganhar, viu, MAC? Um brinde pra nós. Cheiroso, né? Você viu que maravilha? Muito Coloca cheiroso. aí. Olha, eu descobri que você adora batom vermelho. Vou Adoro. deixar aqui. Eu também adoro Eu batom amo. vermelho. Eu Só que ganho- por muitos anos o batom vermelho rotulou mulheres como nós. Exato. Principalmente você que está aí na área, né? Uma pessoa pública. Até porque eu no jornalismo uso uns tons mais claros, né? Que eu sou obrigada a usar uns tons mais claros. Mas você sempre se posicionou em relação ao batom vermelho. E em Cascavel, no passado, teve também uma polêmica relacionada ao batom vermelho da Simone, porque ela usava batom vermelho e uma pessoa foi extremamente deselegante contigo, não foi? Foi. É o que eu te falei, assim, ao tempo que você não tem o que criticar em relação à competência de uma mulher, quando você está num ambiente machista demais, eles buscam outras formas para te diminuir. E não fui só eu, a mulher atacada naquele momento, né? Nós somos 3 mulheres atacadas. Uma foi atacada pelo tom de voz, a outra atacada pelo posicionamento, porque não fica de sorrisinho, porque é uma pessoa mais fechada. E eu fui o casaquinho e o batom vermelho. Mas, Isso te afetou em algum momento? não, na verdade, naquele momento, o que eu senti? Uma necessidade de chamar mulheres na mesma condição para a vida, sabe? Para não aceitar. E, Eliane, eu não aceito mais. Eu não aceito por várias razões. Mas eu não permito mais que ser atacada pelo simples fato de ser mulher e de adotar um posicionamento sendo mulher. Então, assim, tudo bem, critica meu trabalho, critica o que você quiser, mas não me ataque como mulher. Até porque, para que eu chegasse a usar batom e esmaltes vermelhos, eu tive que vencer preconceitos lá de trás. E outras mulheres, né, tiveram que vencer para Sim, nós usarmos então, hoje. eu vivi esse preconceito Você dentro viveu. de casa. Então, para chegar ao ponto de pintar as unhas de vermelho, usar batom vermelho, eu tive que vencer preconceitos que vieram de dentro da minha base familiar. A geração de agora não sabe, né, que mulheres que usavam unhas vermelhas ou batom vermelhos eram taxadas como mulheres da vida. Exato. Né, popularmente falando, as Exato. prostitutas. E eu só uso porque eu gosto. Eu acho que fica bonito, eu gosto do E a batom gente tem vermelho. lábios para usar batom, uns lábios grossos para destacar a cor do batom. E assim, você já percebeu que o batom vermelho, ele deixa os dentes mais brancos? Com certeza. Olha lá, Papinha, mostra nós de novo, nós duas. Nós estamos fazendo propaganda da MAC aqui, ó, Tá batom vendo? vermelho. E fica, e assim, eu gosto, eu acho bonito, enfim. Mas eu acho que... aí o que aconteceu, Eliane? Eu passei a ser reconhecida pelo batom vermelho. Foi. De chegar ao ponto de quando eu não estou usando a cor vermelha, as pessoas falam, mas você tá bem? Por que você não tá de batom vermelho? Juro. Então, assim, se tornou uma marca e hoje eu evito não usar. Porque se eu encontrar as pessoas que me conhecem, elas falam, por que você não tá de batom vermelho? Eu Oxi, sinto falta. cadê o batom? Isso, na verdade, isso trouxe, Eliane, assim, uma coisa Uhum. que não veio a público, mas eu recebi muitas mensagens. Eu recebi muitos abraços de mulheres. Te apoiando. E de homens também. Claro. De, Por que não? assim, Engraçado como eu gosto de ver a mulher bem arrumada, com o cabelo arrumado, a unha bem feita, batom. E assim, coincidentemente, final de semana, eu acordei domingo, umas 5 e pouco da manhã, 6 horas da manhã, e uma pessoa com quem eu não tenho uma relação de intimidade, de proximidade, me mandou uma mensagem no Instagram. Te linda, agredindo? Não. Ah. Falando pra mim que eu deveria incentivar mulheres. Porque... Você até se emociona? Sim. Foi linda a mensagem. Eu me emocionei. Porque foi uma semana que isso foi muito agressivo para mim. E o que dizia a mensagem? Eu posso ler.
Claro. Enquanto Eu você vou ler. procura a mensagem, eu falo o seguinte, que hoje nós mulheres estamos numa posição melhor porque outras mulheres lutaram para nós. Só que mesmo a gente estando numa posição melhor, ainda há muito preconceito só pelo fato da gente ser mulheres. Mulheres que são jornalistas, mulheres que são médicas, mulheres que são advogadas, mulheres que ocupam qualquer, seja ela a profissão, não é mesmo, Simone? Então, o que acontece, né, hoje em dia? Hoje a gente ganha mais respeito, mas em alguns fatos, em alguns locais, você vai concordar comigo, Simone, que o respeito é tapinha nas costas, a política da boa vizinhança. O cara meio que te suporta ali, né, pelo fato que ele tem que trabalhar contigo, seja qual for a profissão ou função, mas é difícil respeitar porque hoje as mulheres estão ganhando cada mais espaço, não pelo fato só de ser mulher, porque, não, é 50% homem, 50% mulher, não, porque a mulher é um ser pensante, ela é inteligente, ela se destaca mais porque consegue fazer várias funções, né? Não desmerecendo aqui a figura masculina, mas nós mulheres, a gente tem esse sexto sentido a mais, não concorda? E é engraçado, né? Porque por mais que eles estejam sempre em posições de destaque, eles sempre precisam de uma mulher para fazer o trabalho, né? Claro. Sempre. Pode olhar para todos os grandes homens que você conhece, se não tem uma mulher por trás. Sempre é uma grande mulher. Dando suporte. É isso. Já que você emocionou, que eu gostaria de saber o que foi a mensagem do batom vermelho. Foi domingo às 5h33 da manhã. A mensagem diz assim: desculpa incomodar. Ela é bem longa, mas eu vou ler só a primeira parte. Desculpa incomodar, mas acho que tu deveria propagar mais o quanto é importante simplesmente não parar. Mulheres desistem de ser independentes, talvez por uma simples palavra. Desculpa. Imagina. Essas guerreiras talvez não entendem o quanto são fortes e capazes de transformar suas vidas e dos seus. Simone, tu és exemplo de mulher, mãe e amiga. Uma profissional dedicada e competente em tudo que faz. Não muito distante, guerreiras se perdem no caminho. Mas tu exibe o quão mulher pode ser forte, muito mais que alguns homens. Sua história de vida tem que ser vista por outras guerreiras. Nós, homens, temos essa falsa sensação de sermos o provedor, o tudão. Na real, somos meninos aprendizes de vocês mulheres. Eu, como homem e irmão de 3 mulheres, me sinto privilegiado em crescer no meio de tantas mulheres. Mas foi bom. Aprendi a respeitar e me inspirar em cada detalhe e determinação delas. Seria bacana se todos tivessem a oportunidade de crescer junto a mulheres. Talvez hoje tudo seria diferente, mais respeito, admiração, orgulho, enfim. Quero te dizer que assim como admiro minhas irmãs por tantas batalhas, sofrimentos, guerras e por fim vitórias, sou um admirador por toda a sua trajetória. Segue firme nos propósitos de Deus. Às vezes, até no silêncio, Ele fala conosco. Nossa vida é muito breve por cá, então aprecie devagar e aproveita. Deus te abençoe. Que linda mensagem, que motivadora. Foi. E essa lágrima escorrendo aí significa o quê? Que outras passam pelo mesmo, mas muitas se calam e outras até desistem. Foi o que ele disse, e é verdade. Eu tenho visto isso onde eu estou hoje, assim como eu via antes. E quando eu estava na Transitar, eu ajudava a levantar as mulheres que estavam comigo. Simone. E eu trabalhei com mulheres incríveis, incríveis, e hoje, na Câmara, eu estou vendo a mesma coisa. Mulheres incríveis, mas cadê a voz? Sem voz, sem poder se argumentar, se posicionar. E quando você se posiciona, alguém grita e diz que você fez barraco. Então essa é a sua oportunidade, o seu momento, Simone, de voltar a fazer o que você sempre fez com maestria, né? Seu excelente trabalho, sua excelente postura, não só com nós da imprensa, mas, né, no seu ambiente de trabalho. Né? Eu conheço algumas pessoas que trabalham já há algum tempo dentro da Câmara e passaram para mim um bom relacionamento contigo. Eu não vou citar nomes, né? Porque a gente não pode aí expor essas pessoas, mas mulheres, principalmente as mulheres, estão muito felizes com a sua vinda, seu retorno, né? De novo à função pública. Então a gente está encerrando o nosso bate-papo aqui hoje com essa mensagem maravilhosa de empoderamento para as mulheres. A gente não planejou nada disso, Verdade, isso foi um bate-papo aí natural, né? E ela trouxe essa mensagem final para você, mulher, que talvez esteja aí do outro lado assistindo, pensando, será que eu me posiciono? Será que eu falo?
né, ou que tá com aquele medo trancado na garganta, que não tá conseguindo se expressar e usar a própria voz para defender os seus direitos, né? O que muitas vezes as mulheres passam não só no trabalho, mas dentro de casa também, né? Então, que essa mensagem final aqui da Simone leva para você, mulher que tá aí, né, nos assistindo, que coloque para fora o que você tem vontade, desejo, sonho, porque a vida é breve. E só reforçando, essa mensagem veio de um homem. Parabéns para esse homem. Ou seja, não podemos generalizar. Não. Homens de verdade que confiam em si mesmos, eles são apoiadores de mulheres. Então, acredite, pode ser que do teu lado tenha muitos homens pensando assim e revoltados pelo que você está sofrendo. Não se cale. Isso aí. Simone, mais uma vez, muito obrigada. Eu amei o bate-papo com essa menina. Eu amei. Com certeza vai ter outras oportunidades. Eu desejo muito sucesso, sabe, na sua passagem ali. Espero que você fique um bom tempo na Câmara de Vereadores, que você não só leve o seu profissionalismo, mas também leva a sua leveza e principalmente isso que a gente acabou de dizer, né? Leva aos corações, somente dos homens mais amargurados, de alguns amargurados, que existe espaço para todo mundo, independente de sexo, se é homem ou mulher. Basta se unir e fazer um bom trabalho. É isso. Obrigada mais uma vez. E certamente eu digo que nós temos missão. E se Deus me colocou é porque eu tenho uma. Assim que eu terminar de cumprir, eu sigo a vida e vou para a próxima. Obrigada. As nossas portas estão sempre abertas, tá? A Gazeta do Paraná, para você e toda a equipe. Muito obrigada por tudo, viu? Obrigada. Obrigada. Isso, a gente que agradece. E um agradecimento especial para você que nos acompanhou desde o início desse bate-papo, né? Que encerrou aí até com lágrimas. Eu convido você para participar das nossas redes sociais, das nossas plataformas, seja no Instagram, Facebook ou aqui no YouTube, tá bom? Eu fico por aqui até a próxima oportunidade. Aproveito também e convido você a passar suas sugestões de pauta. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você. Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira a confiança.